Aceita o seu BO, incorpora. Para quem não conhece a expressão, quer dizer o seguinte: não culpa os outros pelo seu infortúnio. Essa é uma mensagem importante para a esquerda nessa eleição. Se a gente mergulha nos canais de YouTube, nas redes sociais de esquerda, vai ver um monte de gente construindo muitas teorias diferentes. Algumas têm fundamentos, outras não têm nenhum. Uma que tem fundamento é a questão do orçamento secreto. De fato, ter mais dinheiro ajuda um bocado na eleição. É muito provável que alguma grana possa ter sido mesmo desviada para as campanhas eleitorais, tá? Mas mesmo que não fosse, esse volume de dinheiro injetado em obras nos municípios é uma máquina de eleger prefeitos e deputados federais. É feito para isso mesmo. O problema da tese é o seguinte: o partido que mais recebeu dinheiro via emendas liberadas para deputados esse ano foi o Partido dos Trabalhadores. Em segundo, o MDB, daí União Brasil, PSD em quarto. O PT distribuiu quase 618 milhões de reais através dos seus deputados. O MDB, na sequência, 450 milhões, mais ou menos o mesmo valor do União Brasil. Em compensação, o PSD, quarto em recebimento de emendas, foi o partido que mais fez prefeituras, 882. O MDB fez 856, o PT fez 248. Se emendas parlamentares são quase uma compra de votos, bem, o PT não está sabendo operar coisa. O partido recebeu 200 milhões mais do que o PSD e elegeu uma fração dos prefeitos. Gilberto Kassab é um gênio da articulação política? Olha, talvez seja sim. Mas ele não é um articulador melhor do que Lula. Talvez seja tão bom quanto, mas melhor não é. Outra explicação que muita gente dá é a imprensa, ou a Lava Jato, ou as duas juntas. A imprensa teria danificado a marca da esquerda no período entre 2016 e 2018. Foram 2 anos chamando o PT de corrupto e perante esse massacre a recuperação total ainda não aconteceu. Talvez. Tem 2 problemas nessa tese. O primeiro é o seguinte: a corrupção aconteceu. Ela não foi uma ilusão. Desviou-se uma quantidade abissal de dinheiro. A corrupção é exclusiva do PT? Mas é evidente que não, né? E a verdade é que o eleitor entende isso. E aí tem um outro problema que é maior. Comparado com o que Jair Bolsonaro apanhou, não tem nem o que discutir ou comparar. Não foram apenas os veículos de esquerda ou veículos independentes como nós aqui do meio que batemos de frente com o governo Bolsonaro ou com o bolsonarismo. O Globo, a TV Globo, a Folha de São Paulo, mesmo o Estado de São Paulo, que está um pouco à direita dos outros grandes veículos, todos enfrentaram o bolsonarismo com muita ênfase, com editoriais agressivos. O ex-presidente foi chamado de tudo, de golpista e fascista, nas páginas de todos os grandes jornais do país. Se Bolsonaro teve um tratamento pior do que Lula por parte da imprensa, e teve, se o bolsonarismo tem um tratamento mais rigoroso do que a esquerda por parte da justiça, e tem, não podem ser essas as explicações. Uma última verdade dita por aí: a direita faz redes sociais melhor do que a esquerda. Olha, isso é verdade sim. Mas Eduardo Paes venceu com 10% de folga aqui no Rio de Janeiro e é o cara que enfrentou o bolsonarismo por aqui. Aqui, que é a cidade onde o bolsonarismo nasceu. João Campos venceu com quase 80% dos votos no Recife. O cara é de esquerda. É verdade que muita gente de esquerda considera que tanto João quanto Tabata Amaral, namorada dele, não são de esquerda de verdade. E talvez a questão passe justamente por aí, tá? O que é a esquerda de verdade? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. O meio é política, é tecnologia, economia, o meio é espiritualidade? Por que não? Em um país onde 89% da população declara acreditar em Deus, esse é um tema que não poderia ficar de fora do radar de um veículo como o nosso. Presença de Espírito é um programa de entrevistas conduzido por Marvel dos Anjos que busca entender como a espiritualidade está presente na vida de uma série de personagens super interessantes. É o programa de estreia do Meio Premium, nosso serviço de streaming disponível para celular, computador e Smart TVs. Quer saber mais? É só seguir o link na descrição do programa. E esse aqui, esse é o ponto de partida, que também está lá no streaming. Hoje, o deputado federal Guilherme Boulos anunciou que vai incorporar no seu programa de governo 3 projetos da sua companheira de Câmara, Tabata Amaral. Um deles, aliás, o primeiríssimo que ele anunciou, é o Jovem Empreendedor. É uma linha de crédito para quem quer montar seu próprio negócio. É pouco, tá? Mas pelo menos mostra uma coisa importante. A candidatura do Boulos em São Paulo entendeu que precisa lidar com essa palavrinha, com empreendedor. A esquerda tem um problema, é a classe C. A esquerda gosta de povo, em tese.
na teoria, no conceito abstrato de povo. Mas quando olha para quem o povo é, aí não gosta. E a classe C representa pouco mais de metade da sociedade brasileira. Nenhum grupo demográfico é mais povo brasileiro do que a classe C. A gente já falou sobre isso um monte de vezes. É só que essa eleição, ela deixou isso claro. E está lá, Guilherme Boulos falando que vai lutar pelos jovens empreendedores. A palavra empreendedor, ela nem encaixa muito bem na boca dele, né? Ele preferia, obviamente, estar falando sobre a ocupação de prédios abandonados pelo povo sem moradia. Mas aí, o problema dessa palavra empreendedor é que por trás dela está todo um conceito de Estado que vai na contramão do Estado que a esquerda brasileira defende. Então a gente vai nas redes sociais e vê aquele desfile continuado de ironia. CEO de MEI, Uberpreendedor, por aí vai. Ó, me perdoem a franqueza, tá? Mas é preconceito de gente de elite com gente de classe média baixa. É um outro jeito de encher a boca em cima do palco, encaixar aquele mais profundo olhar de desprezo e dizer eu odeio a classe média. Pois é, a classe média baixa entendeu o recado. E pode até ser que quem odeia a classe média, que acha a classe média preconceituosa, considere que a classe C não seja a classe média. O problema é o seguinte, a classe C se considera a classe média, e pelo poder de consumo ela é mesmo. O que a militância de esquerda nas redes, o que ela está dizendo é o seguinte, se tornar empresário é uma ilusão, é a mais pura forma de alienação política, é o sistema capitalista vendendo um sonho que jamais vai entregar. Se a gente estende esse argumento pela concepção de mundo em que ele se baseia, terminamos num axioma marxista. O trabalhador que não tem consciência da sua própria condição dentro do sistema atrai a própria classe e serve aos interesses da burguesia. Se você não acredita que o capitalismo funcione, se você não acredita que um país como o Brasil pode se tornar um no qual as oportunidades são iguais para qualquer um, aí não tem mesmo como levar a ideia de empreendedor na periferia a sério. Só que a classe C acredita que o capitalismo funciona e entende que emprego de 9 às 5 não vai fazer ninguém crescer na vida. A classe C não quer o sonho da carteira assinada e uma aposentadoria de R$ 2.000 pelo INSS no fim da vida. A classe C quer ascender socialmente, quer mais. Quer sair da periferia, morar no bairro rico, um dia ter casa com piscina na serra, casa na praia, comprar carro importado. A classe C quer trabalhar muito, construir alguma coisa e ficar rica. A esquerda brasileira acredita que isso só acontece se a economia crescer muito, se o PIB crescer. E para o PIB crescer, a aposta é de que o Estado deve botar muito dinheiro em grandes empresas privadas para que se tornem competitivas internacionalmente. Ou seja, o primeiro passo é dar muito dinheiro para empresários ricos de um lado e não mexer na legislação trabalhista ou na previdência social do outro. Enquanto isso, a previdência vai se tornando mais e mais deficitária porque tem menos gente jovem trabalhando e mais gente velha se aposentando. E o fato de que empregados pela CLT custem muito caro inviabiliza que um pequeno empresário possa contratar. A esquerda acredita que o Estado deve controlar ao máximo a maneira como as empresas funcionam. Ela desconfia de empresas. Deve, por isso, criar regras e mais regras e, portanto, ter uma grande máquina burocrática para fiscalizar cada barbeiro de esquina em favela. Para tudo ser muito fiscalizável, é necessário exigir muito papel, muito selo de cartório, exigir o emprego de contadores, exigir tanto que qualquer empresário precise gastar algumas horas mais do seu dia para lidar com tudo o que deve informar ao Estado e tirar um quinhão a mais do que faz para entregar ao Estado. Por quê? Porque se você quer ter uma empresa, vai pagar imposto alto. Afinal, é preciso investir esse dinheiro que o Estado recolhe nas empresas que já são grandes. Pois é. As empresas muito grandes dos setores mais poderosos, essas conseguem benesses tributárias. Por quê? Porque é para fazer a economia crescer. Empresa grande consegue pagar CLT. Se tudo der muito certo, talvez dê para pagar a conta da Previdência no final. Mas claro, Tabata Amaral votou a favor da reforma da Previdência. O fato de que arrancou concessões para quem realmente é pobre não importa. Votar na reforma da Previdência é ser contra o trabalhador. O problema que a esquerda tem com a classe C não é apenas que a classe C é evangélica, né, religiosa, não é apenas que a classe C é conservadora e é. O problema é que a classe C deseja um tipo de Estado e a esquerda acha que a classe C precisa de outro tipo de Estado. Olha, não é que a discordância seja completa. A classe C quer e precisa de serviços públicos de qualidade. Transporte, escola, hospital, segurança. Isso a esquerda também concorda que precisa ter, mas não entrega. Passou 16 anos dos últimos 24 no poder e não entregou.
Isso justamente é aquele pedaço de projeto de país no qual esquerda e classe C concordam que precisa ter. Mas aí o Estado não oferece. Devia, mas não oferece. Olha, esse pedação do Brasil, a classe C, não entende todo o jogo. Não entende com clareza que o problema são duas concepções muito distintas de Estado. Os eleitores do Pablo Marçal não compreendem que para ter sucesso empreendendo não basta muita força de vontade e muito trabalho. É preciso também um Estado preocupado em criar uma infraestrutura pública de serviços e de regulamentos que trabalhem a favor do pequeno empreendedor e não contra ele. Não compreendem que romper com o conceito de Estado implantado faz quase 100 anos é muito difícil e demora um tempo. Essas pessoas não sabem que a extrema-direita não tem, de fato, um projeto que entregue isso que eles desejam. Mas a extrema-direita fala as palavras que eles querem ouvir. A esquerda não fala. E a verdade é que a esquerda não fala por honestidade. A esquerda não acredita nesse projeto de país que a classe C deseja. A culpa não é do orçamento secreto, não é da imprensa, não é das redes sociais. Ninguém tem culpa. A classe C não vota na esquerda porque ela vota de acordo com os seus interesses. 89% dos brasileiros acreditam em Deus, segundo a pesquisa Global Religion de 2023. E se o jornalismo perguntasse sobre isso a pessoas interessantes? Este programa é o Presença de Espírito, meu nome é Marvio dos Anjos, e a gente vai conduzir essas entrevistas aqui, perguntando a pessoas interessantes o que elas pensam sobre fé. E nosso primeiro episódio é com uma das artistas brasileiras mais famosas do mundo.